da reunião que está acontecendo lá no Centro Espírita, neste momento também, às 7 horas da noite, com o pessoal que lá está presencial, né? Então, nós aqui fazemos uma espécie de ligação, né, que vem do Centro Espírita Natalício de Jesus até os nossos lares, né, nesse processo de sintonia vibratória com os mentores que lá estão trabalhando nesse momento e estão trabalhando aqui também conosco, com cada um de nós, nos nossos lares, né. Então, sejamos todos bem-vindos, né, ao Evangelho da Noite, que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos guie, né, por esses caminhos que estamos trilhando nesse momento, é tão especial para nossas vidas, né, e neste momento eu vou convidando a Ideli para fazer a nossa prece inicial. Ideli. Ideli, nós não estamos ouvindo você, meu amor. Liga o seu microfone. Você está com fone de ouvido? Liga aí o seu microfone. Sim. Fica mais próximo do microfone. Mais próximo do microfone ainda. Boa noite a todos. Que possamos estar todos com Jesus no coração, para que nessa noite possamos aproveitar o máximo possível das nossa lição. Sejamos abençoados com o amor do Pai, que todos tenhamos muita fé, muita esperança nesse nosso dia. Agradecendo a Deus pela nossa vida, pela oportunidade de estar hoje aqui, presenciando mais um dia de vida. Senhor, agradecemos apenas gratidão por mais um dia de vida, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, obrigado, Jesus. E assim vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa reunião a todos. Estava um pouco baixo, mas nós sabemos que no momento da prece nós devemos estar em sintonia vibratória, né? Ai, agora que eu descobri, estava no lugar errado. Tá. Então, no momento da prece nós devemos estar em sintonia vibratória, né, com os mentores queridos nessa prece. Então, vamos dar início ao nosso evangelho, né? E hoje nós iniciamos um novo livro, né, da psicografia de Divaldo, sobre o espírito da Joana de Ângeles, né? Então, essa parceria de Divaldo com a Joana, nós temos notícias, né, através de uma biografia que Divaldo lançou da Ana Lande, né, que foi a historiadora que fez essa biografia, e fala que foi em 5 de dezembro de 1945. Eu não tinha nascido, viu, gente? 5 de dezembro de 1945 que iniciou essa parceria, né, onde a Joana aparece para Divaldo, né, de uma forma mais nítida, com uma voz mais clara, né? Então, Divaldo ouve a voz da Joana, pode pela primeira vez ver a Joana, né?
numa forma mais clara, assim, e olha o que a Joana diz para ele, lá em 1945, ela diz assim: eu tenho a tarefa de caminhar ao teu lado nesta atual existência. Não te prometo regalias ou facilidades. Não esperes de mim aquilo que o mundo mesmo pode te dar e que obterás por esforço próprio, mas te afianço ser necessário que, na tua fidelidade à palavra de Jesus, contes com a minha presença de amiga, na medida em que eu possa contar contigo nas necessidades do nosso programa. Olha que interessante a Joana dizendo para o Divaldo que ela está fazendo com ele uma parceria. Ela vai se esforçar para ser compreensível para o Divaldo, mas o Divaldo também precisaria se esforçar na fidelidade à palavra de Jesus, né? E o Divaldo, muito curioso, pergunta para ela, né? Mas espera lá, qual é o seu nome, né? E ela diz para o Divaldo: chama-me um espírito amigo. E Divaldo fica aí todo frustrado, né? Porque todo guia tem um nome, como ele fala, né? Como é que esse guia dele ia dizer assim que o nome era um espírito amigo? Mas essa é uma longa história que a gente vai contar uma outra hora para vocês. Mas este espírito amigo nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos descobrir, né, que esse espírito amigo ajudou Kardec na codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Joana de Ângeles, já lá na época da codificação, nesse processo de ajuda ao codificador, escreve 2 textos que estão lá no nosso Evangelho. Um texto no capítulo 9, o item 7, que se refere à paciência, que até nós fizemos o Evangelho no Lar com o grupo de quarta-feira sobre esse tema, né, a paciência, e escreve também um outro tema no capítulo 18, item 15, dar-se aquele que tem, né? Dar-se-á aquele que tem, que é uma passagem de Mateus, onde a Joana comenta. E este prefácio, vamos colocar assim, porque não é bem um prefácio, que é uma introdução que a Joana faz nesse livro Entrega-te a Deus, ela cita muita coisa desse tema aí, dar-se-á aquele que tem, né? Se referindo principalmente aos espíritas. Este livro, Entrega-te a Deus, Joana faz esta introdução na data que ela coloca lá, 14 de julho de 2010. Então, esse livro já tem aí seus 10 anos de existência e muito, muito, muito atual para o momento, principalmente, que nós estamos vivendo aqui desta pandemia, né, do coronavírus. Joana, neste livro, Entrega-te a Deus, faz uma análise da sociedade atual, quer dizer, a sociedade atual de 2010, que não mudou quase nada em 2020, né? Então, nesta análise atual da sociedade, né, que ela faz, Joana cita um diagnóstico, né? E diz que o nós andarilho das estrelas, né? Quer dizer, pelas sucessivas reencarnações que nós já tivemos nos diversos mundos, né? Ou sempre com luminares às nossas frentes, nos indicando rumos, nos indicando caminhos, com todos os recursos tecnológicos que nós já dispomos neste momento de 2020 que nós estamos vivendo, e a Joana já fala em 2010, né? Nós ainda não aprendemos, nós como criatura humana, ainda não aprendemos a resolver
conflitos simples que temos na família, que temos no lar, que temos no trabalho, que temos na sociedade. Então, o que, que acontece conosco? Nós, de posse de todos esses recursos tecnológicos, nos perdemos em aflições, né? E cometemos desatinos. E estas aflições, elas são muito evidentes na nossa sociedade atual, principalmente com relação aos processos depressivos, aos processos de ansiedade, aos processos de medo. Então, são estas aflições que se geram, que nós não temos muita dificuldade de trabalhar com estes processos, né? E muitos desta sociedade atual se jogam em desatinos, como a Joana coloca aqui, como suicídio, como drogadições, o abuso do álcool, o abuso do alimento, o abuso dos bens materiais, num consumismo desenfreado. Então, este livro, Entrega-te a Deus, vai trazer para nós um norte, vai trazer para nós orientações de como é que nós precisamos proceder para poder melhorar a nossa situação de dor, de sofrimento, de aflições que temos, principalmente nesse atual momento. São 30 temas. Nesses 30 temas, Joana vai abordar agressividade, vai abordar pandemia depressiva, vai abordar sobre a intolerância, o fanatismo, esse negacionismo atual, e vai propor um retorno ao lar, como na parábola do filho pródigo, onde o filho sai, comete todos os desatinos, quando ele está perdido na vida, ele resolve retornar ao lar do pai, e o pai o acolhe com todo amor, todo carinho, toda a dedicação. Então, nós estamos nesta fase ainda, nesta fase que nós estamos ainda saindo do lar, se alimentando do mundo, se alimentando dos prazeres do mundo. É isso que a Joana diz para nós. E ela nos convida a esse retorno à casa do Pai. E esse retorno, Joana, querida, né, esta mentora luminosa, nos vai indicar caminhos caminhos seguros, que muitos já percorreram, como ela fala aqui, né, e que serve de guia para nós, de luminares, porque Jesus nunca nos deixou órfãos, nunca nos deixou sós. Então, aqui no texto, nós vamos vendo, né, no Entrega-te a Deus, ela começa dizendo assim, que a desenfreada busca do prazer entorpece os sentidos das criaturas que se arrojam aos despenhadeiros da aflição. A Joana está dizendo para nós desse prazer efêmero, desse prazer desenfreado, onde nós, entorpecidos, não conseguimos identificar o que é supérfluo e o que é necessário. Quando ela fala de criaturas, ela está falando da maioria dos habitantes deste planeta ainda. É claro que existem as exceções, e graças a Deus as exceções estão se ampliando, estão ficando cada vez maiores, mas a grande maioria ainda está nessa fase de prazer efêmero, desenfreado, com os sentidos entorpecidos, onde não consegue enxergar a carência de um irmão. E não é só a questão da carência material, da carência afetiva, da carência da amizade, da carência do amor.
E ela continua fazendo essa análise, dizendo que jamais houve tantas gloriosas conquistas do conhecimento e da razão. Então, ela está dizendo aqui para nós que, na atualidade, né, nós temos muitas conquistas da ciência, muitas conquistas tecnológicas, que deveriam dar para nós mais tempo para nós olharmos para aqueles que mais precisam de nós. E nós ainda não olhamos, porque nós estamos ligados nas paixões primevas que ela coloca aqui, que são as paixões lá de trás das nossas reencarnações anteriores, que ainda predominam em nós, como o egoísmo, o orgulho, a impaciência, a intolerância. Então, são essas paixões que ainda são armadilhas, ela coloca como armadilhas que nós ainda nos captura, né? Porque você cai na armadilha. E ela, nessa análise, ela ainda diz que o ser conquistador dos espaços siderais ainda não logrou autoconquistar-se, libertando-se das amarras vigorosas dos vícios e dos instintos agressivos. Joana está dizendo aqui para nós que o homem é vítima de si próprio. Olha, o homem é vítima de si próprio e constrói sempre a casa na areia. Vocês lembram da história dos 3 porquinhos, né? Construir a casa na areia, construir a casa de madeira, né? E depois a casa de concreto mesmo, de tijolos, né? Então, nós ainda estamos na fase de construir a casa na areia. Mas esta construção, a casa de palha, né? Que é no caso dos 3 porquinhos. Mas essa construção da nossa casa de palha e construída na areia, ela já acontece. Então, já é uma conquista nossa, porque se antes nem casa nós construíamos, né? Hoje, pelo menos, nós fazemos uma casinha de palha na areia, o vento sopra, vai embora, mas a gente constrói de novo, né? Então, nesse caminhar, nesta jornada sucessiva. Então, Joana vai fazendo essa análise, né? E ela diz que o andarilho das estrelas, o andarilho das estrelas, nós, né, nas sucessivas reencarnações, perde-se no matagal sombrio da convivência familiar, no trabalho, na sociedade, acumulando amarguras e ansiedades que manifestam continuamente entre receios injustificáveis e fugas espetaculares em direção ao consumismo e as angústias que não têm sabido diluir. Então, ela está dizendo para nós que nós ainda estamos num processo, que tudo é um processo. E esse nosso processo atual, nós ainda estamos com mais erros do que acertos. E é necessário, né, que nós aceitemos esse convite de Jesus para que os acertos sejam maiores. E dentre estes acertos está este olhar para dentro de si, né? Aí Joana fala que 2000 anos de cristianismo, né, infelizmente deturpado na sua essência, transformado em culto social e em projeção humana, oferecem uma lamentável história de insucessos espirituais e de tragédias defluentes do poder econômico, da situação religiosa, dos destaques comunitários e por aí vai. Joana está dizendo para nós que nós ainda estamos vivendo de aparência, que nós ainda não aprendemos a buscar a nossa essência, aquela semente divina que Jesus diz que nós temos, a centelha divina que Deus colocou em cada um de nós. É preciso buscar essa centelha.
E ela continua dizendo para nós que exemplos não nos faltaram. E ela diz aqui sobre o exemplo de Francisco de Assis, esse grande luminar, essa estrela que brilha, de Teresa d'Ávila, de João da Cruz, e os mais recentes, a Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, todos luminares, todos missionários de Jesus, que nos servem de exemplos, e nós acabamos desperdiçando estes exemplos, né? E muitas vezes nós falamos, nossa, que lindo, que bonito, mas cadê a vontade, o esforço de seguir pelo menos uma milionésima parte do que esses exemplos nos deixaram? E aí Joana segue-nos nesse texto de introdução aqui, falando do mau uso dos recursos tecnológicos que nós temos à disposição, onde o nosso raciocínio, a nossa ciência já conquistou e nós fazemos mau uso. Então, ela fala do YouTube, ela fala do Orkut, ela fala do Twitter, ela fala do Facebook, né? E ela fala também de outros programas que deveriam servir de campo de edificação de vidas, mas que servem para desmoralizar pessoas que desagradam, trabalhadores que são fiéis ao compromisso, transformando-se em técnicas de destruição dos valores nobres. Então, Joana está dizendo aqui para nós que, já que nós temos esses recursos tecnológicos em mãos, que nós saibamos usar para promover o bem, para promover a concórdia, para promover a união das pessoas, o bem-estar das pessoas, e não a discórdia, e não a intolerância, e não a disseminação de ideias falsas, como nós temos essas montanhas de fake news aí, disseminado por essas redes sociais. Não a ostentação, que ela fala aqui, que também tem muito nas redes sociais. Então, fazer um bom uso desses instrumentos é o convite que a Joana está pedindo aqui para nós. Ela fala também sobre a evasão do conflito, né? Então, ela diz assim, que quanto maior e mais comentado é o escândalo, né? Mais atrai a atenção dos incautos. E nós vemos muito isso, né? Passa numa emissora da TV uma notícia, na outra emissora eu vou buscar para saber mais detalhes sobre aquela notícia, na outra emissora a mesma coisa, então, para saber detalhes maiores, mas o que essa notícia acrescenta para nós? Que importância ela tem na nossa vida? Que pelo menos ela servisse, né, como forma de nós não nos conduzirmos por aquele caminho, já seria bom. Mas não, nós procuramos pela simples curiosidade que nós temos de ver a degradação do ser humano, a dificuldade que o ser humano está passando, mas sem estender uma prece, sem estender uma ajuda, e que nós precisamos mudar esses comportamentos. Quando nós vemos uma notícia calamitosa, uma notícia que nos traz dificuldades, que nos traz aflições, se nós não podemos ajudar diretamente, que nós ajudemos através da prece, que nós ajudemos através da sintonia vibratória, que nós roguemos a esses espíritos luminares para que eles possam receber essas vibrações de amor e agir amenizando estes conflitos existenciais, para que não haja essa evasão que empurra para os anestésicos do alcoolismo, como a Joana coloca aqui, para os anestésicos da drogadição,
do sexo sem significado, que é esta perdição, como ela coloca, né? E ela diz que a consequência disso, o que é? Depressão profunda, suicídios discretos ou espetaculares, transferência psicológica para os demais, o que é mais comum hoje em dia, se nós formos analisar bem, essa transferência psicológica, onde existe a violência, onde existe o terrorismo, onde existe o crime, onde existem as guerras no lar, nas ruas, no trabalho, em toda parte. Então, que nós fiquemos atentos, que nós prestemos atenção em nós, como é que nós estamos agindo, como é que está o nosso comportamento, como é que nós estamos lidando com esses conflitos, né? E aí a Joana vem dizendo para nós, onde está Jesus no nosso coração? Quem é Jesus para nós? E ela diz que Jesus, fala-se muito sobre Jesus, muito mesmo, mas ele ainda permanece o grande desconhecido no coração das pessoas, principalmente nas civilizações modernas, né? Nós vemos muito isso, a marcha para Jesus, viva para Jesus, Jesus nas camisetas, Jesus nos outdoor, mas onde está Jesus nos nossos atos? Onde está Jesus com o ensinamento que ele nos deixou? É isto que a Joana está fazendo esse convite para nós. E ela diz, Jesus é mito para uns, é Deus para outros, é até homem comum para alguns, né? Existem algumas biografias até bastante deturpadas de Jesus, muito deturpadas, né? Mas a mensagem de Jesus precisa ter lugar na nossa mente e no nosso coração. E aí, a seguir, Joana fala para nós do Espiritismo. E ela diz que o Espiritismo veio iluminar o caminho, a senda que nós vamos percorrer, né? Vem libertar a razão das heranças perversas do passado. Mas o Espiritismo, ela coloca que ainda não está encontrando um solo fértil no nosso coração. E por que ela está dizendo isso? Ela está dizendo isso porque agora ela vai pegar aqui do nosso pé, sabe? A Joana, ela é danadinha, né? Ela diz assim, porque nós espíritas, né, falamos que nós somos espíritas, né? Então ela fala que grande número daqueles que abraçam a doutrina, né, daqueles que se dizem espíritas, vinculados ainda, né, ao passado, e nós somos ainda vinculados ao passado, as amarras das ancestrais, das experiências vivenciadas, como ela coloca aqui, né? Em vez de, olha que interessante, vamos prestar bastante atenção, como ela diz. Em vez de viverem a humildade e o serviço, atiram-se na arena das competições mentirosas do mundo, gerando cismas e exibindo a falsa cultura que se dizem portadores, apontando erros, impondo seus pontos de vista, distantes do compromisso com a consciência do dever de amar e servir, de edificar o bem em toda parte, mediante os recursos disponíveis. Agora, imagine você se a Esther não entrou literalmente aqui no texto da Joana, né? Tanto entrei que eu fiquei muito preocupada, sabe? Eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre isso hoje. Oh, meu Deus, Joana, me ajuda, me dá um help aí, porque a situação é complicada ainda para a Esther, como é para muitos de nós ainda, né?
Então, Joana fala que acertos, mas ela deu um consolo aqui, sabe? Ela diz que os acertos e desacertos, tudo é aprendizado, mas nós precisamos aprender de fato, né? Então, ela diz: é compreensível que essa conduta se expresse, porque a evolução é muito lenta. Ela diz que ninguém consegue dar um salto, abandonar o passado que nós estagiamos por um longo tempo, né? E já alcançar o patamar do sentimento nobre. Aí, Joana, agora eu gostei dela. Vocês gostaram também? Né? Conversou conosco bonitinho, nos consolando aqui também, né? E ela diz que nada vai impedir a marcha do Consolador. Nada. Porque o Consolador prometido é Jesus retornando pela voz dos Espíritos Consoladores, que nos mostram o caminho, que nos mostram a verdade e que nos mostram a vida para, através de Jesus, nós chegarmos até o Pai e nos entregarmos nos braços do Pai, mas nos entregarmos não como quem descansa num colo afetuoso, mas num sistema de parceria. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte para merecermos, como está lá no texto do Evangelho segundo o Espiritismo que a Joana escreveu e comentou, né? Para nós merecermos esse colinho afetuoso que nos consola, que nos anima, que nos estimula para o bem maior. Então, Joana diz que é preciso, é necessário, é importante amar e compreender a todos, procurando, olha bem, procurando modificar as estruturas de pensamento. Estruturas de pensamento. E também do comportamento doentio que vigem na sociedade aflita, oferecendo Jesus e a sua doutrina com a perfeição e beleza com que ele e seus primeiros discípulos e seguidores ofereceram, e de que Allan Kardec se fez ímpar mensageiro dos novos tempos. Joana pedindo para nós que nós consigamos mudar as nossas estruturas mentais, que nós possamos colocar na nossa casa mental mais amor, mais compreensão, mais sabedoria para lidar com os conflitos, porque eles existem e eles são necessários para que nós não tomemos caminhos tortuosos e que nós possamos vir com segurança neste retorno à casa do Pai. E ela ainda diz aqui que reencarnam-se em massa. Olha que coisa linda! Reencarnam-se em massa os missionários da nova era, totalmente entregues a Deus, a fim de romperem com a escuridão que domina o mundo e tornarem-se estrelas luminíferas, apontando os rumos da plenitude. Então, a gente vê muitas vezes num lar agressivo, vem uma criança doce, meiga, trazer a família toda para um caminho do amor, para um caminho da segurança. Porque a Joana fala que esse retorno é o retorno da simplicidade do coração, né? Retorno da bondade fraternal, da gentileza amorosa para com o próximo, como ela coloca aqui, gentileza. Se a gente já souber ser gentil, já estamos no caminho de retorno ao Pai. Se nós soubermos dar um bom dia todos os dias, já estamos no caminho de retorno ao Pai. Se nós já soubermos desculpar, já estamos no caminho de retorno ao Pai. Quantas coisas simples nós podemos começar, né? E esses luminares vão indicando esses caminhos para nós.
Então, Joana fala que nem tudo está perdido, né? Porque há, sem dúvida, muitas bênçãos e exemplos dignificadores que se transformam em roteiros de vida. E nós temos aqui na nossa casa Natalício de Jesus muitos companheiros que são roteiros de vida. Não são em todos os aspectos, mas já aprenderam a ser roteiros de vida em muitos aspectos. Dentro da sociedade em que nós vivemos, também nós apreciamos a conduta ética, serena, tranquila de resolver as coisas de muitos companheiros de jornada. Então, esta observação que nós precisamos entender e precisamos seguir, né, são esses luminares que a Joana coloca aqui para nós. E ela diz, para encerrar esta nossa fala de hoje, que permaneçam irretocáveis os servidores de Jesus na luta autoiluminativa, disseminando a doutrina espírita em toda parte, só que tem um detalhe, gente. Disseminar a doutrina espírita em toda parte, ela está falando conosco, ela está falando com a Cláudia, ela está falando com a Miriam, ela está falando com o Moscoso, ela está falando com a Esther, ela está falando com a Cleide, ela está falando com cada um de nós. Ela está dizendo assim, por intermédio do pensamento, das palavras, e tem mais uma coisa que ela coloca aqui que pega para valer, dos atos, quer dizer, da conduta, do exemplo, né? Então, é importante, né, que nós possamos aceitar esse convite dessa benfeitora querida, amada, que através desses 30 textos, serão 30 semanas, né, 4 meses por aí, que nós vamos conversar sobre estes assuntos para nós podermos nos inteirar de ferramentas, não? São ferramentas que a Joana nos oferece para nós encontrarmos a felicidade que dura, a felicidade que nos eleva, a felicidade que nos capacita para nós entendermos situações adversas que com certeza nós vamos encontrar, já estamos encontrando, vamos encontrar, e podermos trabalhar com essas situações sem nos ferirmos ainda mais. Então, era esse o comentário desse texto lindo, 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 né, que a Joana introduz este livro que estaremos aí vendo ao longo deste período em que estaremos estudando as lições dessa benfeitora abençoada. Então, que Jesus guie o nosso caminho, que envie os luminares, né, os espíritos, para nos assessorar, para nos ajudar, nos orientar, para que nós possamos retornar à casa do Pai com segurança, sem pegar atalhos. É um processo longo, mas é preciso dar o primeiro passo. Graças a Deus. Então, agora, para as vibrações e prece final da nossa reunião da noite, eu convido o Moscoso. Pode ser, meu amigo? Pode. Obrigada. Sim. A demora foi em ligar o microfone só. Então, eu convido a todos, não por uma questão apenas para nos concentrarmos melhor, em nós relaxarmos aí, sentarmos confortavelmente, fecharmos os nossos olhos e juntos aproveitarmos esses instantes onde estamos juntos, hermanados, num só pensamento voltado para Deus e para Jesus, para agradecermos a bênção da oportunidade de tão importante lição para nossas vidas que tivemos nessa noite. E rogarmos ao Senhor que nos ilumine, que nos dê a sabedoria de colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. E aproveitamos, querido Mestre Jesus, Pai amoroso e bom,
aproveitamos também para vibrarmos, para rogarmos a vossa ajuda a todos quantos necessitados estão, aos que perambulam por essas ruas sem um teto, sem um lar, nessas noites chuvosas, aqueles em que, por calamidades, por desastres, perderam seu lar, os seus utensílios, que tenham a força, a coragem de continuar lutando com paciência, com tolerância, aceitando os desígnios de Deus. Vibramos por todos os asilos de nossa cidade, para os velhinhos, para que tenham coragem, fé, esperança e confiança no Senhor. Vibramos também por todos aqueles lares onde falta o amor, a paciência, a tolerância e sobra violência. Olhai, Jesus, por esses irmãos. Olhai por todos os nossos vizinhos, por todos os nossos irmãos da querida casa espírita natalício de Jesus, para todos os trabalhadores, voluntários, professores, alunos, gestantes, crianças e carentes, todos aqueles que são assistidos em nossa pequena casa. Olhai, Jesus, por todos eles. Olhai também, Senhor, por aqueles doentes nos hospitais e nos leitos de dores, por aqueles acometidos da Covid-19, para que tenham força, tenham coragem, para que sarem, para que voltem a ter a saúde normal. Aos que não foram acometidos ainda, para que sejam protegidos, e os que estão acometidos, mas ainda a doença não se manifestou, que sejam também livres dessa doença. Enfim, Jesus, rogamos e contamos com a vossa ajuda para todos os necessitados desta vida. E para todos nós aqui, rogamos igualmente que nos fortaleça no ideal maior de servir e de amar sempre. E como diz Joana de Ângeles nessa lição, para que sejamos fortes na busca de menos prazeres mundanos e mais prazer espiritual, trabalhando, amando e servindo sempre. Que Deus, que Jesus, através dos seus abnegados mensageiros, nos ilumine, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Todos estão bem? Todos? Então, um beijo muito amoroso